O programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, que ainda não acabou, porque a gente, no calendário está na primavera, mas o clima não está dizendo isso pra gente, não. Então, a gente vai dar início, né, doutor Jorge? O senhor está adorando, né? Eu estou com um pouquinho de calor aqui, eu falei, né? Ah, mas lá fora não está nada calor. Não, lá fora está tranquilo. Tá chuviscando. E disseram que a gente está na primavera, mas eu não consegui perceber isso, não. Mas está frio. Tá tranquilo, né? Primavera, eu tô com medo do primo verão. Porque né? Primo verão, mas eu tô achando que o primo verão só vai chegar lá para março. Se for nesse andar da carruagem de atraso. Gostaria que nem chegasse. Né? Mas enfim, vamos tocar o barco, doutor Jorge, que a gente ficou muito tempo sem fazer programa. Aí você vai fazer as perguntas. Eu vou fazer agora. Posso primeiro falar uma coisinha para os professores? Claro! Porque essa semana, embora esse programa repita mais do que uma semana, é a Semana dos Professores, dia 15, e eu não posso deixar de fazer homenagem, porque tenho minha avó, que era professora, minha esposa é professora, quase se aposentando, e eu ontem estava vasculhando, nem sei quem é o sujeito. Eu vou ver aqui no WhatsApp, viu? Mas achei legal o que ele falou, que tem, se eu conseguir aqui, entendeu? Está aqui, ó. Achei legal o que ele falou, então eu gostaria de ler, né, fazendo uma espécie de homenagem aos professores. Não é aquela homenagem da tia Teteca, não. São maravilhosos. Nada disso, não. É a realidade que a gente vive, né? Um pouco até, como se diz, triste essa realidade. Então eu gostaria de ler para ficar no ar essa mensagem para os professores. Olha só. Somos professores e recebemos pauladas de todo mundo. Do ministro da Educação, do jornalista, está falando, não é do jornalista em geral, não. Eu não bato em professor, não bato, não. Do pai, do aluno, do cara da padaria, aquela paiadinha do parente, que eu tenho regalias, 2 férias por ano, que eu ganho bem pra caramba, que eu não deveria me aposentar e a sensação é que estamos sós. Resolvi mandar um aguenta firme para os professores de verdade. Para você que dá aula em 3 escolas e almoça no caminho. Para você que não consegue almoçar e engole um salgado enquanto assina o ponto. Para você que fica acordado na madrugada baixando vídeos e música para usar na aula. Para você que faz as cópias na sua impressora. Para você que compra o material da aula com grana do bolso. Para você que passa do horário para ajudar no evento. Para você que passa o final de semana corrigindo. Para você que leva as atividades na viagem do final de semana. Para você que leva um lanchinho a mais para a excursão, para a molecada que não tem grana. Para você que compra livros para a turma. Para você que vai trabalhar doente porque não quer deixar a molecada na mão naquele dia. Leia mais. Para você que não falta do jeito nenhum, para você, porque deixa essa galera sem aula, é sacanagem. Para você que vê o aluno se perdendo na quebrada e tenta salvar aquela alma. Para você que briga com a família até levar o pequeno no médico. Para você que deixa seus problemas em casa, porque sabe que na escola tem abuso sexual e físico, fome, violência e doença para mediar. Para você que já teve o carro roubado indo para o trabalho. Para você que já foi agredido fisicamente por alunos e familiares. Para você que é xingado enquanto dá aula. Para você que vê mais seus alunos que seus filhos. Para você que tem um salário atrasado e parcelado por um governo que diz que não precisa do seu voto. Para você que mesmo passando por tudo isso não desiste e é xingado de vagabundo, aguente firme. Esse país que não te merece, mas precisa de você. Esse texto é de Sarmir Costa, tem um cirurgião e tem um filólogo. Eu acho que é o filólogo que deve ter escrito isso, porque não mostra a foto dele, então não deu para identificar. Mas isso aqui retrata um pouco da realidade que nós temos dos professores no Brasil, né? Infelizmente. Porque é uma brincadeira. Eu sou
marido de uma professora que vai fazer 30 anos já de serviço. Minha avó foi professora, estou falando de professora primária, estou falando, vou estender aos professores universitários, professores particulares, mas é uma brincadeira, não é a prefeitura de Friburgo, não é a prefeitura do Rio, é a concepção de ensino e a falta de respeito que se tem com o professor nesse país. E acaba, quando diz aqui que os pais também, porque isso aquilo fica generalizado, né? Está ele ali, o professor é que tem a obrigação de fazer isso aquilo. Então, eu me sinto muito à vontade para colocar esse programa hoje, o programa Direito e Família, como um programa em homenagem ao professor, já que dia 15 é o dia do professor e nós estamos aqui homenageando os professores, que um dia, com certeza, eu não sei se eu vou, vai ser eu que vai ler isso aqui, com certeza nós vamos dizer palavras mais dóceis, melhores realidades, que atendem mesmo a necessidade e a felicidade que esses professores vão ter a partir do momento que todos nós, a crítica é para mim e para todo mundo, reconheçam o grande papel de um professor, principalmente o primário. Eu me lembro do nome da minha professora primária, e olha que tem muito tempo, né, professora Eliane. Então, imagina você se lembrar de uma pessoa que já não faz parte da minha vida, pelo menos 55 anos, né, você lembrar da fisionomia dela porque ela me marcou. E eu acho que um professor marca muito o aluno porque, na verdade, ganhar o que um professor ganha e ter a dedicação que eles têm, não é para qualquer um, não. Então, parabéns para o Dia dos Professores, é homenagem do programa Direito de Família. E vamos agora tentar fazer o boletim das famílias. Então, vamos lá, doutor Jorge. A nossa primeira notícia do Superior Tribunal de Justiça fala sobre união estável, direito real de habitação, falecimento de companheiro, necessidade de provas. Agora está numa moda, cada dia tem uma descoberta nova no direito de família. Para o pessoal que nos assiste ficar sabendo, a área de família, o direito de família, é a área que mais evolui no direito. Porque tem as relações pessoais, relações de sentimento. Então, isso a cada dia tem decisões novas, tem mudanças de hábitos. É assim o direito de família. E agora nós está tendo um confronto que se chama união estável, que todo mundo está cansado de saber, com o namoro qualificado. Não, o namoro qualificado, qual é o namoro qualificado? É um namoro mais íntimo, é um namoro que a pessoa tem uma peça de roupa na casa do outro, que está sempre lá, que come, passa os finais de semana. Isso, segundo a doutrina e segundo a justiça, isso não caracteriza união estável. Porque para ter união estável tem que ter a mesma coisa do casamento, ou seja, a intenção de constituir família. Essa é a questão da união estável. Nesse caso aí, me parece que a justiça entendeu que era um namoro qualificado. E a pessoa pediu o direito real de habitação. O direito real de habitação é aquele que, independente do regime de bens, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente tem direito à moradia para o resto da vida. Ele vai ter esse direito. Desde que provado, com o casamento, está aprovado com a certidão. Se for união estável e tiver o instrumento público de união estável, está aprovado. Como não tem, tem que se provar. No caso, ficou no meio do caminho e se provou que ali não era uma união estável. É apenas um namoro qualificado. Então a justiça, ela não deu o direito real de habitação, porque entendeu que não existia uma união estável entre eles. Existia-se um namoro que já tinha muito tempo, mas que não se qualificava enquanto uma entidade familiar. Só pode ter o direito real de habitação aquela pessoa que vive numa entidade familiar, seja ela qual for, o casamento, a união estável homoafetiva, a união estável heterossexual, as maneiras de se formar família, que são várias, não são só essas. Tem muitas maneiras de formar família. Tem a família do irmão com o irmão mais novo, que perdeu os pais, que ali constitui uma família. E que isso daria para se observar também a questão do direito real de habitação. Nesse caso, como foi visto e analisado como um namoro qualificado, essa pessoa não teve direito ao direito real de habitação.
Muito bem, doutor Jorge. A próxima notícia vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também tem a ver com a questão da união estável. Inventário, direito real de habitação de novo. Outros bens imóveis em nome da sobrevivente. Vedação. Essa outra questão foi de propósito colocada para que a gente possa, nesse programa, entender o que é o direito real de habitação. No caso, o direito simples, o direito de habitação é a residência familiar que os casados viveram ou os companheiros em união estável viveram e que um deles faleceu. Independente do regime de bens, seja ele o regime da comunhão parcial de bens, seja ele o regime da separação obrigatória de bens, seja o regime da comunhão parcial de bens, que é a regra, né, vamos dizer assim, independente desses regimes, a pessoa tem o direito real de habitação. Morreu, provou-se que aquela residência era uma residência de cunho familiar, era ali que eles residiam, era ali que o tempo todo eles viveram, independente de não pertencer à pessoa, ela não ter direito na herança, aquele que ficar, que os herdeiros vão herdar aquela casa ou aquele imóvel, mas a pessoa vai ter o direito de habitação. É imaginar que você está morando com seu marido ou com seu companheiro durante 20 anos, mas casou com o regime da separação de bens, ele faleceu e amanhã você tem que pegar suas trouxinhas e ir embora. Como aí a lei garantiu, o Código Civil garantiu que, mesmo você tendo a separação de bens, seu marido faleceu, a herança não é sua, a herança é dos herdeiros dele, mas você vai ter o direito, por resto da vida, de estar morando naquele lugar que se constituiu num bem de família, de uma residência de família. Nesse caso, você tem que ter aquele único imóvel, não tem mais. Nesse caso, foi comprovada que a mulher, que foi a cônjuge sobrevivente, ela era casada com separação de bens e requeriu da justiça, no sentido de continuar na casa, porque ali se constituía um bem de família, foi negado a ela. Por que foi negado? Porque descobriu-se, através dos herdeiros, que eles colocaram como provas, colocaram que ela tinha outros imóveis que ela poderia ir. Então, a diferença é essa. Você só tem o bem de família garantido quando você não tem outro imóvel para ir. Porque como ele não pertence a você, a herança não é sua, você só vai ficar ali em caso de não ter outros imóveis. Como o caso dessa senhora, ela tinha mais imóveis, foi comprovado pelos herdeiros que ela tinha mais imóveis, a justiça lhe deu prazo de 90 dias para que ela fizesse a sua mudança e entregasse a casa aos verdadeiros herdeiros. Muito bem. A próxima notícia também vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Jorge. Ação de revisão e exoneração de alimentos. Filho e ex-companheira. Ócio. Constatação. Recurso provido em parte. Essa é uma grande notícia para a gente entender as questões de alimentos. O que houve? O ex-marido, pai e ex-marido, quando se separaram, quando foi feito o divórcio, ele ficou determinado para que ele pagasse pensão ao filho e pensão à mulher. Acontece o seguinte, filho, a gente sabe, é obrigação. A mulher depende da necessidade, tanto a mulher, o homem para a mulher, como a mulher para o homem. Depende da necessidade e essa pensão é uma pensão por prazo determinado. Ela não é uma pensão vitalícia, não é um INSS da vida. Quer dizer, você separou, você ganha a pensão do marido, ou o marido ganha a pensão sua, tem o caráter vitalício. Não, isso não é INSS. Aí a palavra ócio, né? Que a pessoa, durante um certo tempo que foi determinado para que ela fosse pensionada, para que ela entrasse, a gente já falou isso aqui milhares de vezes, entrasse no mercado de trabalho, buscasse um trabalho, se aperfeiçoasse na sua profissão, e se não tivesse uma, criava a sua profissão, estudaria e iria trabalhar. Nesse período, essa pessoa
nada fez para entrar no mercado de trabalho, nada fez para corresponder à pensão que foi marcada por um tempo. Se chama pensão a termo, por 24 meses. Inclusive, uma pensão longa, são 2 anos para que a pessoa possa se mexer e entrar no mercado de trabalho. O marido, o ex-marido, né, o pai, entrou com uma ação de exoneração pedindo, que mantesse a pensão do filho. O filho está em idade de universidade, me parece tem 22 anos de idade, estava estudando, então ele manteve, né, não questionou a pensão que o filho, que ele paga ao filho, mas pediu a exoneração da pensão que ele pagava à mulher já há quase 2 anos. A justiça entendeu que deveria ser dessa maneira, então teve um deferimento parcial. Qual foi o deferimento parcial? Manteve a pensão para o filho e tirou a pensão da mulher. O ócio quer dizer isso, ela nada fez para que pudesse ingressar no mercado de trabalho e a pensão que foi estabelecida para ela foi retirada. Agora ela vai ter mais dificuldades, vai ter que levantar-se e ir em busca da sua vida. Diga, Rosa. Diga. Eu tenho que rir, doutor Jorge. Porque tem algum caso parecido? Não. É porque o programa é dividido em 3 blocos, em tese, com o mesmo tempo, né? Então o Pado, que há muito tempo que a gente não grava com ele, pediu para avisar que faltam 5 minutos. Só que a placa levantada foi de 4 e 1. 4 e 1, né? Mas, o Pado, a gente vai estourar esse bloco, porque a gente tem mais algumas notícias para falar aqui. Vamos lá. Eu pensei que é diferente de você. Eu pensei 41. Né? Que botou uma placa de 4 e 1, eu falei, é 41 que eu estou lá. Não, a gente tem 41 se a gente juntar o que falta desse do próximo programa. Tá bom. Vamos lá. Tribunal de Justiça do Pará, doutor Jorge. Adoção. Proteção integral da criança e do adolescente. Consentimento expresso do pai biológico. Ausência de vínculo afetivo e condições socioeconômicas da genitora. É uma briga terrível esse negócio de adoção, né? Cada dia, se a lei tenta facilitar, a cabeça das pessoas dificulta. Eu estou falando isso, estou falando dos juízes, muitas das vezes eu estou falando de assistentes sociais, muitas das vezes eu estou falando de psicólogos, embora eu acho que elas são plenamente capazes e têm que passar por elas toda essa situação, mas às vezes a gente bate com uma cara na porta, fica 5 anos para fazer uma adoção, como essa aí. Eu falo isso porque eu tenho alguns casos parecidos. Então eu colhi essa informação porque me fez lembrar alguns casos que eu participo. Você imagina, o pai biológico, que nunca criou filho, que nunca deu nada, que mal conhece, que se passar na rua não sabe que é filho, ele, como não houve nenhuma ação de abandono material efetivo contra ele, ele simplesmente concordou que o pai efetivo e afetivo, efetivo que sempre foi o pai, e afetivo de uma criança de 7 anos de idade, adotasse. Por quê? Ele escreveu. O juiz pode chamá-lo a qualquer momento para uma audiência especial para falar, o senhor autorizou? O que está havendo? Está havendo não. Está havendo há 7 anos, nunca foi pai da criança. Quando eu digo a dificuldade é essa. Parece que é coisa do outro mundo, quando hoje nós estamos botando no registro 2 pais, 2 mães, e que sempre olhando para o melhor interesse da criança. Aí a pergunta que fica é o seguinte: o pai, que é o pai sócio-afetivo, que hoje quer adotar a criança, ao adotar, ele está adotando por uma necessidade dele ou uma necessidade da criança? É da criança. Porque essa criança estuda, porque essa criança tem uma vida, que essa criança precisa de um nome, que essa criança precisa ter seus direitos reconhecidos, que precisa ter direito ao plano de saúde que às vezes o pai tem na empresa que ele trabalha e que tem que provar essas coisas para que ele tenha direito. Olha só quantas coisas de benefício para a criança. E a justiça fica cheia de problemas para aprofundar essa questão de adoção e achar o seguinte: e se depois o pai biológico vier cobrar e desistir? Eu acho que nem poderia, mas se ele quiser que faça. A justiça está aí para isso. E o filho está aí,
ele vai ser o maior jogador, não vai ser o juiz, não vai ser o pai biológico, o pai afetivo, não, vai ser o filho. Então, nesse momento, teve vamos dizer, uma clara evidência da justiça, nesse caso, que resolveu esse problema de forma acertada e rápida. Primeiro, aceitou que o pai fosse destituído do poder familiar para que o outro adotasse. E mais, viu o seguinte, que esse pai, não olhou nem para a situação dele, esse pai que está com a mãe há algum tempo, a mãe da criança, vive com ele, foi certificar que a mãe teria condições para criar o filho sem o pai biológico. Então, viu o seguinte, que aquela família está perfeitamente constituída, a criança entende que é a mãe dele. A criança não fica perguntando se é biológico ou socioafetiva. A criança não pergunta isso, a criança quer amor, não importa se o pai foi o que fez biologicamente ou a mãe, importa que ele está dentro de uma família e se entende enquanto filho. Então, a justiça percebeu e não dormiu, não ficou criando obstáculos para que essa situação fosse regularizada e promoveu a adoção dessa criança, aceitou a destituição do poder familiar com maior facilidade. Eu estou falando isso porque eu tenho alguns casos que custa aceitar isso, né? Por quê? Por quê? Porque o bom é que o outro pai socioafetivo quer essa criança, né? Então, fez isso, a criança hoje é filha legítima perante a lei do pai adotivo, né, que conseguiu a adoção, da mãe dela, sem nenhum problema. Então, está de parabéns quando a justiça toma essa decisão, ao invés de ficar colocando para trás toda a evolução que a gente tem na questão de adoção. Porque a adoção hoje nem é muito uma questão de lei, é uma questão de bom senso, claro que tem que fazer todas as investigações sociais e psicológicas pertinentes, é claro, não tenho dúvida disso, mas tem que olhar realmente, sem preconceito, juízes e todos nós, sem preconceito, o melhor interesse da criança. Qual é o melhor interesse da criança? É ter aquele como pai, é ter aquela como a mãe, está feliz com ele, então é deles que ele vai ser filho, e não daqueles que muitas das vezes não querem nem saber deles ou renegaram, coisa parecida. Não há que obrigar, a lei, né, ela fala disso, obrigar, tentar convencer a família biológica, os pais biológicos, não, vocês têm que ficar com seus filhos. Né? Por que adoção? Não, vamos ficar, os caras querem dar. Imagina você obrigar a colocar uma criança lá que vai ser olhada de modo transversal o tempo todo e mais tarde depois falar, pô, tentei, viu, seu juiz, olha aí, ó, fiquei mais 2 meses, não deu não. Pode adotar. Vamos parar com isso. Né? Eu acho que esse momento, quando a gente tem uma decisão dessa, é para provar o seguinte, quando se fala no melhor interesse da criança, é para olhar para o melhor interesse da criança, e não o interesse dos adultos, que muitas vezes a justiça peca por isso. Muito bem, doutor Jorge, a gente tem mais uma notícia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fala sobre ação anulatória, doação inoficiosa, prescrição vintenária. Aquelas doações, isso é um caso simples, eu vou contar o caso para melhor explicar. Um pai doou uma casa para uma filha, e doou essa casa e depois, depois da doação, foi descoberto que ela tinha mais uma filha de fora do casamento. Entrou-se com uma ação, essa filha entrou com uma ação de investigação de paternidade, né, e provou que era filha dele, igual a outra. Quer dizer, a outra coisa não tem nada a ver com isso, né? Mas foi doado para ela alguma coisa, infelizmente ela recebeu a notícia que ou divide por bem, ou então vai ter uma ação, essa ação anulatória, para que se anule essa doação e que se deixe para inventário, ou que se doe para as duas, ou que se divida o patrimônio, que se venda e tal, fazer o que ele quiser. Porque se for deixar para herança, não vai ser 50% para cada uma. Então essa ação, para anular esse ato, ela não entrou ainda, ela entrou com uma ação de investigação, foi comprovada. E
A justiça, quando determina que ela realmente era filha dele, portanto, com igual direito a outra filha que recebeu a doação, existe um prazo de 20 anos, por isso vintenária, para que ela entre com uma ação para fazer uma sobrepartilha ou então para anular essa doação. Essa doação, ela pode vir a ser anulada, mas tem que se guardar que você tem prazo para essas coisas. E o prazo corre desde o momento da prática do ato. Então, o importante disso aí é porque ela descobriu que é filha, ela é filha dele através da investigação de paternidade, mas essa doação já foi feita há 15 anos. Portanto, o ato foi realizado há 15 anos. Ela tem mais 5 anos para entrar com uma ação de anulação da doação feita por ela ter os mesmos direitos que a outra. Ok? Doutor Jorge, vamos encerrar esse primeiro bloco com mais uma notícia que vem do Tribunal de Justiça do Paraná. Doação, revogação e anulação. Exclusão de herdeira legítima. Ela é a exclusão da herdeira legítima. Essa exclusão, eles tentaram fazer da seguinte maneira. Você sabe que para você ter o que eles chamam de deserdar uma pessoa. Para você deserdar a pessoa, você tem que ter cometido, quer dizer, a pessoa tem que ter cometido alguns atos. Atentar contra a sua vida, atentar contra a vida da sua mulher ou da sua companheira, contratar pessoas. Esse negócio a gente vê em novela, né? A gente vê em novela que a pessoa contrata o namorado e o namorado e ela vão para prejudicar ou o pai ou a mulher do pai. Essas coisas são motivos para que você requeira, através de uma ação essa que se chama de deserdação de herdeiros, pedindo que essa pessoa não tenha direitos à sua herança. É uma coisa muito difícil, muito difícil. Mas nesse caso, tudo que é difícil, tem um dia que se consegue. Nesse caso, foi isso. Eu dei o exemplo, que parece uma novela, mas a novela é que a moça, que era herdeira legítima, ela, para apressar a sua herança, ela, em conluio com o namorado, atentou contra a vida do pai. Descoberta essa situação, quer dizer, deu azar que o pai não morreu e se descobriu que foi tudo uma trama que foi patrocinado por ela, né, junto com o seu namorado. Então descobriu-se isso, provou-se essa questão em esfera criminal. Através de esfera criminal foi provada. Aí ele entra com uma ação para deserdar a filha herdeira legítima. Conseguiu. Que bom. Então, existe possibilidade, mas tem que ser um negócio muito drástico, né? Porque muitas das vezes você tem uma briga de pai com filho, você tem mais de um filho. Eu sei porque eu já tive várias consultas disso. Eu falei, não, porque eu não quero dar nada para aquele outro. Mas por que o senhor não quer? Não, porque ele não se alinha comigo, não é que nem o irmão e a irmã dele, que estão sempre comigo, sempre do meu lado, fazendo as coisas junto comigo. Ele é sempre do contra, sempre dá palpites errados. Aí o querido cliente me pergunta, e aí, doutor? Eu falo, e aí pergunto eu, não tem condições. O senhor pode entrar numa ação dessa, mas a possibilidade de ter sucesso é praticamente nenhuma. Porque você tem que provar algo contundente. Não apenas você não se dar com um filho, não se dar com uma filha, ou não ter um bom relacionamento com eles. Nesse caso, aqui, não era questão de relacionamento, né? Era questão de não ter mais o relacionamento paterno-filial, não é isso? Então, deu certo. Que bom, final feliz na novela. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família. Até já.
Casa Friburgo mania de vender barato. Explosão de ofertas! Presunto Satiari 1 kg 9,99. Biscoito Passatempo recheado 130 gramas 1,39. Biscoito Triunfo creme cracker e maisena 200 gramas 1,79. Coca-Cola 2 litros 5,50. Sabonete P 90 gramas 79 centavos. Coxa sobrecoxa de frango 1 kg 4,90. Acém bovino 1 kg 10,50. Paleta bovino 1 kg 11,90. Casa Friburgo, 50 anos lado a lado com você. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família e a partir de agora a gente responde as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 41051042. Doutor Jorge, depois de muito tempo numa execução, consegui que o pai do meu filho pagasse metade da dívida através da penhora da moto dele. Ele está querendo negociar a outra parte e inclusive entrou com ação para diminuir a pensão do filho. Ele é obrigado a pagar o que deve? Ele conseguirá diminuir a pensão? São duas questões diferentes, né? Se você já conseguiu a moto, parece que ele quer tentar uma negociação para que, vamos supor, a dívida era 30 mil, a moto vale 15, então ele ainda deve 15, deve ser por aí, quer dizer, não é essa questão concreta, mas é mais ou menos o que acontece. Aí ele está tentando, esses 15 restantes, negociar para ver se ele paga menos devido, pelo que eu estou entendendo, ele não estar, nesse momento, em condições de pagar o restante, né? A moto entrou, portanto, falta outra parte, eu não sei qual outra parte, ele está pedindo para negociar isso. Eu, particularmente, eu sempre sou a favor da negociação. Porque não adianta você bater o pé e não receber. Porque foi uma execução que não foi uma execução por prisão, porque foi uma execução daquelas que não são os 3 meses que está devendo agora, não. Foi uma execução pelo antigo artigo 732, que viabiliza como se fosse uma execução em qualquer lugar, de cartão, de crédito, uma execução, claro, é mais grave que alimentos, mas daquela que não, ela vai penhorar coisas, já penhorou a moto, mas se você não pagar, você vai ficar inadimplente. Hoje, com alguns recursos, que é negativar o nome da pessoa, etc, etc. Mas tem que analisar se realmente ele pode pagar. Ou se pode pagar uma quantia menor, mas que pode se realizar logo. Ele, para se certificar disso, ele entra, e aí eu acho que corretamente, com uma ação de revisão. Ou seja, ele pagava 1.000, quer pagar 500. Ele quer que diminua. Porque não teria nenhuma razão de ser ele estar devendo, não conseguir pagar e continuar com a mesma pensão que ele vem pagando, para daqui a pouco ele ter nova execução em cima dele, que ele vai ficar o tempo todo assim e não vai resolver. Se você fosse minha cliente, ele ia lhe dar o seguinte conselho. Quanto ele deve na moto? Qual é o pedido dele de revisão? O que ele quer diminuir? Senta os advogados, ou abra a perspectiva de sentar até vocês e ver o seguinte: qual é uma boa situação? O que deve se pagar aqui, faz-se um acordo, e o que deve se continuar pagando. Que pode haver um acordo para essa situação. Ao passo que, se não se atentar para isso, não fosse fazer um acordo, pode ser, ele não vai conseguir reduzir, isso ele não vai mesmo. Então ele vai ficar com problemas. Reduzir ele não vai conseguir. Reduzir, que eu digo, a dívida, que ele já deu a moto, se não for por acordo, ele não consegue. Se não tiver o aceite pela outra parte a si mesmo, como a pensão de criança ser submetida ao Ministério Público, o Ministério Público vai ter que falar sobre isso. Ele pode dizer que não aceita nenhuma diminuição do quanto devedor para a criança, pode dizer isso, né? Mas a gente sabe que tem como negociar isso para que fique tudo tranquilinho, o Ministério Público verifique de forma satisfatória essa questão. Se você não fizer um acordo, ele vai ficar devendo aqui, com o nome sujo, e
vai tentar mostrar lá que não consegue pagar na ação de revisão. Então, você vai ficar numa situação delicada, difícil. Ele também, caso seja verdade que a possibilidade dele não exista mais da forma que era, né? E não vai resolver a vida da criança. Então, muitas das vezes, é legal sentar os advogados, tentar uma coisa que englobe tudo, para que atenda o melhor interesse da criança, ou seja, para que atenda a necessidade da criança. Porque não adianta nada aquele negócio, devo, mas não pago. Esse é um grande problema. Vamos supor, ele está executado, deu a moto, está tentando negociar o resto que ele deve. E está pagando em dia o restante, então ele não pode mais ser executado. E aproveita, e estou pagando em dia, entra com pedido de revisão, vamos supor, ele pagava 1.000, quer pagar 700, e vai dizer para o juiz o seguinte: eu não posso pagar aquela outra quantia que sobrou da moto, porque eu tenho que pagar essa aqui, que eu não estou conseguindo pagar. Ou eu pago ali, ou eu pago aqui. E ele pode pedir ali um termo comum, uma maneira de se apreciar. O juiz pode apreciar aqui realmente. E se ele botar provas que não está conseguindo pagar, que a possibilidade dele não é a mesma, a possibilidade de ele ter uma redução nos alimentos é boa. Então, nada melhor do que se sentar para tentar compor soluções para esse caso. Te garanto, se não for uma solução negociada, você pode resolver hoje, através de uma sentença, através de uma imposição, não é isso? Mas daqui a 2, 3 meses isso pode estar acontecendo de novo. E aquilo vai circular, a criança vai ficar judicializada o resto da vida, e é ação de execução dali, é ação de revisão daqui, é ação de alimentos daqui, não vai parar. Então, o importante, pensando no filho, é esfriar a cabeça e tentar negociar essa questão. Muito bem, doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte: o pai dos meus filhos vive indo ao colégio e obrigando os professores a dizer como as crianças estão nas aulas. Semana passada ele foi ao médico do mais novo para saber como ele estava, ou seja, vive querendo se intrometer em tudo. Chamei ele para uma conversa e disse que se tiver algo importante eu mesma entro em contato com ele, mas ele não aceitou e disse que continuará a agir assim. Ponderei que tem a guarda e que iria entrar na justiça e ele me ameaçou pedir a guarda compartilhada. O que devo fazer? Respeitar o direito do pai, né? E é um direito principalmente da criança, né? Porra, que quantos legal, pais fazem exatamente o contrário que a gente legal, fala o pai aqui. está preocupado com a Verdade. saúde, está preocupado com a educação do filho. E hoje Ela em dia, tem que dar graças a Deus, né? Claro, eu acho que a senhora não tem que entrar com uma ação, não. Eu advirto que se a senhora ajuizar uma ação, se for da maneira que está sendo contada, a gente não sabe qual é o miolo do negócio. Há possibilidade dele, não é sair vitorioso, que ninguém sai vitorioso em ação judicial na área de família. Não tem esse papo, eu ganhei, não tem mesmo. Mas a possibilidade dele obter êxito naquilo que ele pretende, eu diria que se for do jeito que está contado, quase 100%. Porque qual o juiz que vai dizer, olha, o senhor para de ir ao colégio? Mas é lei. Ele não precisaria ir ao colégio. A diretora do colégio, os professores, ele tem obrigação de fornecer a vida escolar da criança para a mãe, ela pode ser a guardiã, e o pai, convivente, não é o guardião. O papel do pai, que não é o guardião, é de fiscalizar a vida do filho, não a vida da mãe. Fiscalizar no bom sentido. Fiscalizar no sentido de ver o médico. Acompanhar, é isso aí. Acompanhar em tudo. Bom, mas que delícia ter um pai que faz isso. Então eu acho que a senhora deve acalmar o coração, pensar direitinho e falar o seguinte: não é ele que tem esse direito. Quem tem direito é meu filho, de saber que o pai dele está aí para protegê-lo, está aí para interferir de modo positivo na vida dele. Então, para evitar uma ação na justiça, se ele entrar com uma ação de guarda compartilhada, a possibilidade dele conseguir é muito grande, porque é a guarda da lei. Talvez, quando vocês decidiram, não fosse. Mas para que essa ação? Para que modificar isso agora? Se pode fazer com que a convivência e a guarda caminhem perfeitamente e que ele possa ter acesso a
toda a vida da criança. Tudo que ele pratica, seja escola, seja saúde, seja atividades extracurriculares como judô, piano, violão, capoeira, futebol. Que legal, que bom. Se for esse espírito dele, ele está correto. Né? Porque a gente sempre fica pensando, a mãe sempre fica pensando, e o pai às vezes, mas a mãe mais, porque ela ainda detém o maior número de guarda, ele está fazendo isso para me irritar. Ele está fazendo isso para me investigar. Não é não, gente. E se ele estiver fazendo para isso, provoca ele. Manda um recadinho para ele, fala, parabéns, é assim mesmo que nós temos que criar nossos filhos. Se ele estiver fazendo para provocar, ele não vai saber onde botar a cara. Entendeu? Se ele está fazendo para fazer o seguinte, ela não é competente para fazer isso, não aceita essa provocação, não. Né? Olha em frente, não vai para a justiça, não. Tira a criança da justiça, não entra com essa ação, não. Aceite o que ele está fazendo. Porque é bom para o seu filho, é bom para o filho de vocês. E finja que está entendendo de modo contrário. Se a senhora achar que é uma provocação, a senhora conhece ele melhor do que a gente. Achar que é uma provocação, a senhora devolva essa... como é aquele de luva, como é que é? Um tapa de luva, né? Um tapa de luva dizendo o seguinte, que legal, se ele nunca se preocupou, agora está se preocupando. Parabéns para ele, parabéns para o meu filho. Vamos para frente, não entra não. Justiça é muito chato. Mais uma tem a ver com guarda, doutor Jorge. A guarda compartilhada não obriga que todas as questões ligadas aos filhos sejam decididas pelos dois? O pai pode querer tirar a criança do colégio sem a minha concordância? Não. Claro que não. É compartilhada, é compartilhada. É compartilhada. Mas mesmo que não fosse, né? Existem dispositivos que dizem que a guarda é responsabilidade. A criação do filho, se eles têm o poder familiar, é atinente aos dois. Antigamente, como não tinha guarda compartilhada, ficava a guarda com um, na maioria das vezes com a mãe, por questões práticas, vamos dizer assim. Mas o poder familiar continua. Então, continua a responsabilidade. Então, não vamos ficar pensando nisso, negócio de guarda, de como você vai estabelecer isso, e se ele está te investigando, se ele está falando, está querendo modificar, ou ele está querendo saber como você está cuidando dos filhos. Isso é uma questão que é assim que deve funcionar. Então, de agora em diante não, de algum tempinho para cá, desde que a guarda compartilhada é a guarda da lei, passou a ser a guarda da lei, existe esse entendimento que é um entendimento ruim, que as pessoas ainda têm, infelizmente, o filho, ou a filha, ou os filhos, como uma propriedade delas. E não é assim, porque mais tarde, muitas das vezes, os filhos vão dizer que você não soube criá-lo, não soube deixá-lo se interagir com o pai, com a família paterna, ou vice-versa com a mãe, a família materna. Então, eu acho que nesse momento, a gente deve apostar na questão da guarda compartilhada. Porque, veja bem, se você quiser, como está ali, tirar uma criança do colégio, independente da guarda, mas vamos analisar pela guarda compartilhada. Você não pode, o pai não pode fazer isso e a mãe não pode fazer isso. Se chegar a situação do que um faça na marra, a escola responde por isso. Não tem assinatura dos dois. E se for apenas uma situação de ser do contra, não é necessário mesmo que a criança saia desse colégio, porque esse colégio não está tendo um bom ensino para a criança, ele não está tendo um bom aproveitamento, e o pai não está querendo entender isso, ou, no caso, aí a mãe não está querendo entender isso. Se não existir entre os dois o comum acordo para que isso se faça, a troca do colégio, o que a lei manda fazer. É evidente que tudo que se fala aqui está muito no campo da teoria, né? Porque o pessoal vai, tira e depois vai para a briga, faz uma loucura doida. Mas o que a lei manda fazer? Tem um suprimento do juiz. Chama ação de suprimento judicial. Está ali o juiz, vai entrar e falar, eu quero tirar meu filho do colégio, porque o colégio não é isso, não é aquilo, não é bom, não está bom para ele, eu vou levar ele para um colégio melhor, e a mãe não está querendo. Por quê? Interrogação. Aí a mãe vai oferecer ao juiz também
a situação que ela acha porque não tem que tirar, que é o caso. E o juiz vai decidir se realmente quem está com a razão ali. E o juiz vai decidir ou muda ou não muda. Que coisa, hein? O juiz tem que decidir para onde seu filho vai. Mas não é assim que funciona? Que coisa desagradável. Eu acho que as pessoas devem se sentir tão fracas de falar o seguinte: eu não posso, junto com aquele que foi meu marido, ou foi quem fez comigo a criança, entenda como quiser, decidir a vida dele, eu tenho que pegar um terceiro que está lá querendo cuidar de coisas muito mais importantes que isso, decidir se eu vou tirar ou não meu filho do colégio. O bom senso acima de tudo. Se ele está querendo tirar, veja quais são os motivos dele. Se a senhora achar que realmente não vale a pena sair, e se a senhora achar também que ele pode tirar porque o outro colégio é melhor, embora a senhora não possa contribuir financeiramente da mesma forma, faça uma composição, tudo bem. A diferença você banca. Mas vamos, se é isso, o colégio é bom, aceita. Se for por esse motivo, aceita. A não ser que seja um desafio mesmo, eu estou fazendo isso por uma pinimba, por um problema qualquer, por um conflito mal resolvido, aí infelizmente vai ter que bater na porta do juiz, e o juiz coçar a cabeça e falar o seguinte: pô, vou decidir se o cara vai ficar no Anchieta ou no Nossa Senhora das Graças. Coisa chata isso, né? Mas é assim que resolve. Ação, se quiser fazer, de suplemento judicial. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa, O Direito em Família. Casa Friburgo, mania de vender barato. Explosão de ofertas. Leite Macu com litro, 2,15. Espaguete Dona Venta, sêmola, 1 kg, 2,40. Farinha de trigo Dona Venta, sem fermento, 1 kg, 1,89. Óleo de soja lisa, 900 ml, 2,99. Queijo mussarela Macuco, 1 kg, 15,95. Margarina Quali, tradicional, 500 gramas, 3,30. Mortadela Bolonhela Perdigão, 1 kg, 8,90. Leite em pó Munico, 280 gramas. 9,90. Casa Friburgo, 50 anos lado a lado com você. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 41051042. Doutor Jorge, nossa próxima pergunta é a seguinte: meu pai entrou na justiça para deixar de pagar pensão para mim. Tenho 21 anos e não trabalho, pois tomo conta do meu irmão de 3 anos, filho do segundo casamento da minha mãe. Antes dele entrar com o processo, pedi a ele para não fazer, pois não era justo eu ter que abandonar minha irmã para trabalhar fora. De nada adiantou. O juiz levará em conta a minha situação e da minha irmã? Que coisa, né? É chato, né? É. Olha só, 21 anos de idade, pensão, está diretamente ligada à questão de estudos. Uhum. Porque tem um período que o pai e a mãe têm a obrigação de dar pensão, alimentos aos filhos. Até 18 anos de idade, aquilo é obrigatório. O resto é pela solidariedade. Solidariedade para um filho estudar, para que ele tenha melhores condições futuras. É isso. Você está dizendo que não está estudando. E não está trabalhando, quer dizer, não está trabalhando fora de casa. Mas o seu trabalho é de uma família nova, constituída. Você está dizendo que você cuida da sua irmã, que é filha da sua mãe, de um novo relacionamento ou uma nova família aí. A pergunta que não quer calar: o seu pai não tem nada a ver com isso. Você está cuidando com justiça da sua irmã, então é necessário que se estabeleça alguém que banque para você cuidar dela. Que seria os pais. A mãe dela e o pai. E o pai, não o seu pai. O seu pai não pode pagar para que você cuide da filha da sua mãe com outro marido. Porque aí ele estaria pagando a pensão para sua irmã. Estaria pagando a pensão para você. Estaria sendo responsável pela criação da sua irmãzinha. É praticamente ele pagar a babá para a filha do
Justamente. do segundo marido da ex-mulher dele. Aí a pergunta é simples. Se o juiz vai levar em consideração isso? Muita consideração. A possibilidade de você perder essa pensão através da exoneração, eu acho que é Quase certo. quase certo. A gente nunca fala certo, que a gente não sabe. Mas é quase certo, a não ser que exista outras situações que não está na pergunta. Essa pergunta foi direta e objetiva. Eu cuido da minha irmã, meu pai queria bater um papo comigo, queria tirar a pensão, eu não aceitei, então ele entrou com a ação de exoneração, eu não trabalho fora, eu não estudo, estou cuidando da minha irmã, que não é nada dele. A sua irmã não é nada do seu pai, então ele não tem obrigação. Quem tem obrigação é o pai dela e a mãe, que é mãe comum das duas. Então a possibilidade de você perder a sua pensão através dessa ação, que ele entrou, vai entrar, não sei, eu acho que é praticamente total. Né? Eu acho que está na hora ou de você se efetivar tomando conta, não é por ser sua irmã. Entenda só uma coisa, você não está faltando com nada com a sua irmã, ela vai ficar ao abandono, eu vou me sentir culpada de não estar cuidando dela. Não. Estão impedindo de você crescer. E utilizando uma mão de obra barata. E ainda botando para que o outro pague. Na verdade, o correto era você trabalhar. E se você quiser, no tempo que você estiver livre, cuidar da sua irmã, ajudar a sua mãe, ajudar o seu padrasto, tranquilo. O que se não pode tornar isso uma função não remunerada. Não remunerada. Pelo contrário, é remunerada porque o seu pai está pagando para você fazer isso. E ele não tem mais nada com isso. Não é da alçada dele. Então eu acho que você vai perder essa pensão. Doutor Jorge, quando meu marido saiu de casa, avisei a ele que iria lutar até minha última gota de sangue para provar que ele me traiu e ficar com a casa só para mim. Ele entrou com a ação de divórcio, que era metade da casa, sendo o único bem que eu tenho, doutor. Não vou abrir mão da casa, não saio daqui de jeito nenhum. O que ele pode fazer? Ele vai entrar com a ação, essa ação de partilha, se é o único bem que vocês têm, a possibilidade de mandar vender e dividir é total. Não tem. Qual é a outra saída que vai ter? O caso da senhora não sair, a senhora pode ter todas as resistências possíveis imaginar, mas a senhora vai sair. E essa questão da traição não tem nada a ver com a questão da eu casa. Nem, você vê, o senhor ignorou. Me desculpa, a senhora está perguntando, eu tenho todo o respeito pela sua pergunta, mas é porque isso já não é mais usual, né? A questão da traição, você traiu, essa traição ela envolve outras questões, sentimentos, problemas psicológicos, problemas até de dano moral, eu diria, se quiser achar que isso lhe causou profundas questões psicológicas que você pode ajuizar uma ação pedindo danos morais contra ele. Mas no tocante ao bem, ao patrimônio, essa questão da traição não tem a menor relevância. Porque não foi porque ele teve outro caso ou outros casos, ou como se fosse a senhora também, se tivesse, a senhora ia perder direito no patrimônio que vocês construíram. A casa é sua e a casa é dele. Na partilha, se houver só esse bem, a possibilidade é do juiz mandar avaliar, vender e dividir. A resistência da senhora sair da casa ou não, eu não respondo por isso, porque em todas as ações que existe uma resistência, o oficial de justiça vai acompanhado de força policial, esse negócio leva a pessoa, não levou o Lula. Não levou o fulano de tal, o Manteiga, não levou, eles levam. Força policial, não tem jeito. Né? É uma maneira coercitiva. No caso ali, não é nem de levar, no caso é retirar. A senhora vai ter um prazo, o juiz vai lhe dar um prazo para a senhora sair. Se a senhora não sair, a senhora vai sofrer como se fosse um despejo. Vai lá, vão botar no órgão público, lá a polícia vai tirar, o oficial de justiça vai tirar a senhora de lá. Então, pense bem da melhor maneira que a senhora vai encarar e ver essa coisa. Acho que a senhora, ele tem direito a 50%, a senhora tem direito a 50%.
por mais que raiva lhe cause, por mais que seja, do seu ponto de vista, uma situação injusta, né, porque a senhora se sentiu traída, mas o patrimônio não se mistura com sentimentos. Doutor Jorge, a gente tem uns 3 minutos aí mais ou menos, eu não vou nem fazer a próxima pergunta, porque todas as perguntas que eu tenho aqui são um pouco longas. Então, se eu não responder correndo, acho que a gente podia encerrar esse programa, o senhor falando de novo, dando os parabéns de novo a todos os professores, porque esse programa vai entrar no ar no dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor. Para mim é uma data especial, porque não é só o Dia do Professor, eu tenho vários amigos professores, porque eu trabalho na área de educação também, mas é aniversário dos meus gatos. Ah, é? Meus gatos nasceram no dia 15 de outubro. Mas não são professores. Não são professores, não fizeram faculdade. Não, esses 3 minutos, eu acho que é sempre pouco. Eu não vou ler aquela mensagem de novo, mas eu acho que a gente pode realmente bater um papo sobre a situação dos professores, não é? Porque... Que está cada vez pior. Esse é o fato que eu faço concreto, né, doutor Jorge? Ao invés da gente investir em educação, investir na qualificação, na melhor formação do professor, para que a gente tenha uma população com uma educação de melhor qualidade e que a gente possa sair dessa coisa do país do futuro e ser efetivamente o país do presente, eu acho que é aí que a gente precisa virar a página. Agora a gente vê, um minuto. A gente vê aí o governo treme, querer, né, mexer na educação de uma forma, do meu ponto de vista, eu não sou professor, mas do meu ponto de vista, tirar a educação física, tirar artes, filosofia, sociologia. Rapaz, nós tivemos uma Olimpíada agora, e que todo mundo diz, a gente pode até duvidar, mas diz o seguinte, olha, quando a criança quando está no esporte, ela se afasta de vários descaminhos. Aí vem o governo, treme e dá uma proposta para tirar a educação física. Aí você não entende, quer dizer, que relação que se tem, primeiro com as crianças, com a educação. Quem não respeita as crianças e não respeita a educação, e aí eu vou generalizar, não é o Temer não, né? É a grande maioria, quem não respeita a criança, não respeita a educação, jamais vai poder respeitar o trabalho que um professor faz. E realmente vai gozar como aquele maluco faz isso, ganhando o que ele ganha, se dedicando o tempo todo. Eles são doidos. São doidos não, são deliciosos. Parabéns aos professores. Parabéns. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.